Olá, meu nome é Paulo Cardoso, estou passando por aqui para iniciar a terceira aula online. Terceira aula é essa que falaremos sobre futsal, um organismo vivo, que na verdade é uma progressão das duas últimas aulas, né? A primeira foi a contextualização do treinamento, né? Com essa contextualização do treinamento, nós entendemos que as acomodações, a estratégia de treinamento contextualizado. A tática começa a ser e começa a aparecer e começa a ser construída. A tática individual como a tática coletiva, né? Que são as duas que existem. A partir da segunda aula, nós começamos a interferir, começamos a dar feedbacks, né? Porque a importância do quê? Se você der um feedback de ajuste, sem estar vivenciando a prática efetiva, a prática contextual, o seu feedback vai ser relevante. Por quê? Porque no momento onde as situações aparecerão, situações problemas, o atleta vai ter que ter aquele ambiente para a resolução de problema. Porque se não for o mesmo ambiente, ele não irá conseguir resolver o problema. Então, a partir daí, começamos a colocar os princípios individuais de resolução de problema. Por quê? Porque os princípios individuais, ou as táticas individuais, as táticas que progridem para a parte coletiva. Primeiro, a tática individual, ela significa o começo da leitura do contexto. Isso foi uma situação. Segundo, nós começamos a estar preocupados com a situação motora individual, a facilitação, o exemplo do ataque. Como podemos facilitar o ataque antes de colocarmos numa tática coletiva? O ajuste do corpo, que são os domínios de frente, movimento de pescoço, que nada mais é do que uma antecipação de uma jogada, porque você vai ver a trajetória de bola, você vai procurar a possibilidade, quando você dominar a bola, você já tem no cérebro reconhecido a possibilidade para a tua resolução de problema. A tua facilitação corporal é o domínio de frente, onde você estará sempre dominando de frente para a tua meta adversária. Com isso, você vai ter o que a gente busca nos atletas é se desmarcar, você vai fazer com que o atleta jogue mais sem bola, perceba esse jogar sem bola, né? Porque essa é a tática individual, você ter a percepção do movimento, né? A partir daí nós começamos com a tática coletiva, que são os sistemas, que são os esqueletos, né? Que colocamos esqueletos, lembrando que tudo isso tem um embasamento muito claro do vetor de tudo isso, que é a imprevisibilidade, né? Por mais que pensamos, por mais que idealizamos, por mais que consigamos assim, entender e criar uma situação sistemática de desenvolvimento nesse meio, a gente sabe que a imprevisibilidade é a lei desse meio. E aí tudo precisa ser imprevisível? Não, nós podemos diminuir esse leque de imprevisibilidade criando os esqueletos, criando os sistemas. A partir daí nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar dos gatilhos estruturais para que tenha essa resposta, para que tenha esse início, esse start, né, em nível coletivo, né? A partir daí, e eu acho que daí é o mais importante, quando você começa a randomizar os treinamentos, que na verdade randomizar significa tornar o treinamento mais imprevisível possível, você começa assim com a principal estratégia, que ela tem que ter um viés anterior à sua construção. É você entender que todo atleta, todo agente, com a bola ou sem a bola, ele está naquela ação total, com total acúmulo de suas vivências. Então, você identifica que alguns atletas, quando perdem uma bola, conseguem se ajustar mais facilmente. Você começa a analisar que com o atleta perde a bola, ele praticamente acelera, ele dá possibilidade. Você entende que quando um atleta perde a bola, o seu companheiro já está numa ação de cobertura. Então, como que essas situações acontecem naturalmente para alguns e para outros não? Como a relação de resolução de problema é mais efetiva para alguns e para outros não, né? Então, quando você entende que o viés é de uma informação total numa ação simples, seja de chute, por que eu digo seja de chute? Porque quando o atleta chuta, alguns
quando perdem essa bola no chute, ou quando chutam essa bola muito fraca, eles já conseguem ter um retorno defensivo com um ajuste dos companheiros, mas com esse ajuste, com a possibilidade que ele está dando de dar o retorno. Outros não, chutam essa bola e saem completamente dessa aproximação em desenvolvimento. Então, por isso, o que eu entendo como organismo vivo? Entendo isso, que a capacitação, a estratégia de construção dessa capacitação tem que ser com todos os movimentos, uma capacitação randomizada. Randomizada não significa aleatória, significa assim, passar pelos caminhos de ataque, transição defensiva, transição ofensiva, transição defensiva, situações táticas de desenvolvimento de ataque, situações táticas com desenvolvimento de bola parada com uma transição defensiva, de um goleiro linha tendo que sair com 5-4, com movimentos para poder chegar na situação de goleiro linha, com transição defensiva também, com ajuste. Então, você pensa numa situação como essa, a partir de agora, nesse novo estágio, nesse terceiro estágio, a tua capacitação, ela nunca mais vai ser assim, ó, um treino de transição. Não, vai ser um treino de transição para... Que transição? Transição ofensiva ou transição defensiva? Não, transição ofensiva. Então, um treino de transição defensiva para um ajuste de defesa normal. Para um ajuste de defesa com pressão. Com menos atletas frente ao adversário, mas para conseguir criar uma vantagem numérica mesmo com menos jogadores. Porque você quer manter uma pressão lá. Passando do meio, você vai ter o retorno do quarto homem, do teu jogador. Daí você vai ter uma defesa que você vai ter que ter uma defesa que você não quer esperar. Você quer conseguir continuar com progressão ofensiva de defesa, querendo apertar. Então, você vai juntando as ações numa ação só. Então, você está dando o teu feedback específico. Você está naquele dia, você está treinando defesa, mas não necessariamente você está abdicando de treinar a transição ofensiva e o ataque. Mas o teu feedback ele é específico. Mas você está entendendo que na tua capacitação e na tua estratégia de treinamento, você tem que conter todas as ações do jogo. A diferença é o feedback. E aí, se formos pensar e formos transferir isso e pensar na realidade que estamos criando, o teu feedback ele é relevante. Você está dando um feedback relevante, porque você está dando um feedback dentro da imprevisibilidade do jogo e dentro de uma resposta coletiva que você quer que a sua equipe responda. Então, esse é o argumento pro organismo vivo. Eu acho que temos muito a desenvolver sobre o organismo vivo, porque ele começa a ser uma outra metodologia de desenvolvimento da equipe. Tá bom? Até a próxima.